Falar com você um pouquinho hoje sobre o livro O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, um livro que deu origem ao filme Planeta dos Macacos. Você já deve ter ouvido falar ou assistido alguma coisa. Mas o melhor, na minha opinião, é você ler o livro e assistir o filme com o Charlton Heston, de 1968. Mais ou menos a história é a seguinte: o astronauta americano, personagem do filme George Taylor, vai parar por acidente em um planeta habitado por macacos. Os animais dominam o lugar, escravizando os seres humanos, inclusive o próprio protagonista George Taylor e os tripulantes da sua nave. E aí o astronauta e os tripulantes, mais as pessoas que já ali habitam, serão envolvidas numa trama para tentar, se salvar. O mais importante desse livro e desse filme, mas falando basicamente do livro, porque foi o que deu origem a tudo isso, e reforço, assista principalmente o de 68, ele é mais antigo, é um pouco lento, como os filmes mais antigos, como acontece nos filmes mais antigos. A sociedade atual está muito mais acelerada do que a sociedade de 40, 50, 60 anos atrás. Mas tem uma coisa muito importante nesse primeiro filme, que ele remete mais à grande metáfora que esse livro tem, que é a de imaginar uma situação em que os macacos, ao se olharem no espelho, eles se veem como humanos. E, ao olhar para os humanos, eles os veem como animais. Essa transfiguração, essa ilusão, essa dificuldade de se autoavaliar dos humanos, aqui falando de nós, aqui no nosso planeta, da maneira que nós somos, deu origem a essa metáfora para ele fazer o filme. Por quê? Muito comum as pessoas não conseguirem dimensionar exatamente o que elas próprias são. Elas se olham no espelho e não conseguem ter uma dimensão de fato, né? Imagens superestimadas, gente que se imagina menos do que de fato é. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade com isso. Minha mãe dizia muito quando criança assim: o macaco olha o rabo do outro e esquece do próprio. É essa metáfora de quem tem a dificuldade de ter uma fotografia mais exata de si mesmo. E aí, agora extrapolando um pouco os limites dessa questão, de tantos livros que a gente vai tendo contato, principalmente na literatura, a parte comportamental, quase tudo que eu aprendi foi na literatura. É a grande dificuldade de você encontrar pessoas que se reconheçam como pessoas más. Eu diria quase impossível, para não dizer impossível. Eu nunca encontrei uma pessoa que se reconheça como uma pessoa má, que se diz satisfeita em provocar o mal no outro, em destruir o outro. Mas o que existe de pessoas ruins no mundo também não é brincadeira. É infinitamente menor do que o número de pessoas boas, acredite. O mundo estaria muito pior se não tivesse, esse número fosse em tese, porque não existe estatística para isso, nunca vai existir, na minha opinião, a quantidade de pessoas boas e pessoas ruins. Acontece que o mal e o bem são coisas que você pratica. Muito mais do que ser mal ou ser bom, você está praticando mal ou você está praticando o bem. Eu venho defendendo bastante isso no canal. O bem é algo que você pratica todos os instantes, todos os dias, a todo instante. Então, uma pessoa vai lá, numa determinada situação, e se sente injustiçada. E tudo que você vai perceber com muita clareza é que muitas pessoas, as mais atrasadas que você conhece, tudo o que ela precisa para praticar o mal é uma desculpa, um pretexto. Não estou falando de psicopatas, nem de gente sem caráter, de gente cínica, entra em um outro espectro nessa história toda, mas a combinação dessas coisas acaba levando o cara para um outro lado. Acaba tendo eu posso até fazer um outro vídeo falando desse assunto. Mas basicamente, quando você vê isso, são pessoas que acabam achando que por questões de justiça ela pode ir lá. Dessa ideia nasce o socialismo, acredite ou não, daquele grupo de pessoas que acha que para chegar ao bem ele pode praticar o mal.
É a frasezinha que hoje em dia se usa muito, né? O ódio do bem. Pô, mas que coisa é essa? Sinceramente, você acha que uma coisa que começa errada tem alguma chance de terminar certa? Pensa bem, raciocina. É o caso do Celso Daniel, por exemplo, que foi assassinado, se misturando a bandidos, acreditando que aquele dinheiro, se é que a história é verdadeira, tá? Que aquele dinheiro que ali estava sendo roubado era para a causa socialista. Roubo é roubo, coisa ruim é coisa ruim, não importa quais são os objetivos que você tem lá na frente, vai dar nhaca. E aí, ao se misturar com bandidos, em algum momento, quando, em tese, isso é só uma tese, uma teoria, dizem que ao descobrir que o dinheiro estava sendo roubado também para as pessoas, o Celso Daniel disse que ia fazer uma denúncia, que ia nas mídias, né, nos canais da imprensa. Por fim, coisas erradas não dão futuro, e aí esses caras acabam se metendo em roubado. É como o cara matar em nome de Deus. Na minha opinião, não existe nada mais absurdo e antagônico, distante da realidade do que é o princípio divino da bondade, de alguém que vai lá e mata o outro porque não tem a mesma religião que ele, ou porque ele acha que o outro é um infiel. Eu não vou falar o nome da religião, mas você já deve estar imaginando qual que é. Então, meus caros, minhas caras, fica aí a situação, né, senhoras e senhores, não vai fazer igual aqueles caras lá, começou todos e todas é comunista, tá? A chance de ter caído na narrativa é muito grande, não é isso. Mas, levando o assunto adiante aqui, o que nós precisamos imaginar é, o diabo não tem consciência de si mesmo. Por isso que é uma teoria do anjo caído, né? Que ele se acha uma pessoa boa, altiva, benevolente, altruísta. E não caia na besteira nunca de dizer ao diabo que ele é o diabo, porque aí o bicho vai pegar. Porque se tudo que ele precisa é de um pretexto para te destruir, para te matar, para te prejudicar de alguma maneira, ao dizer isso você está provocando justamente o pior ser da face da terra. O que nós temos que exercitar e trabalhar muito é que, mesmo sendo seres que falham, nós temos que tentar sempre o bem, é o único caminho que nos resta, sinceramente. Qualquer outro caminho é blá blá blá, e ninguém aqui está também querendo dar liçãozinha de moral, é difícil para burro. A jornada aqui, nós estamos saindo de um mundo selvagem, tentando construir um mundo de luz, um mundo de desenvolvimento, mas um desenvolvimento não esse de abraçar a ciência como Deus, não. É um desenvolvimento entendendo que existe espaço para tudo, existe espaço para a arte, para a ciência, questões do direito e do Estado e questões humanas, espirituais, de religião, que cada um tem o direito de ter a sua. Bom, fica aqui a mensagem, tendo oportunidade, leia o livro, assista ao filme que você vai gostar, mas assista com esse olhar, deixa de lado um pouquinho aquelas questões de aventura, né? Tenta pensar um pouquinho por essa metáfora, que você vai absorver mais informação. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Não sendo inscrito, se inscreva. Tendo a oportunidade, divulgue para amigos, vai lá na sua lista de contato, mande para quem você puder. E não deixe de clicar no sininho lá para receber todas as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.